muito bem-vindos a mais um TamiCast, Histórias de Vida e Carreira, um espaço, como vocês já sabem, que a gente fala sobre desenvolvimento de marca pessoal, desenvolvimento de carreira, posicionamento de marca de alto valor e contamos histórias de pessoas que se destacam na sua área. Aqui eu trago alunas que passaram pela minha mentoria Sua Melhor Versão, pessoas também do meu contato, do meu ecossistema, que trazem esses assuntos para ajudar você que nos acompanha ao seu desenvolvimento de carreira. Então aqui você pode esperar muitas histórias inspiradoras que vão te inspirar também a virar muitas chaves por aí. E hoje, a minha convidada mais do que especial é nada mais, nada menos do que a Aline, da Aline. Aline, seja muito bem-vinda. A gente Obrigada. brinca com isso, a Aline da Aline, mas foi uma questão que a gente trabalhou muito dentro da mentoria, até de empoderamento, de realmente assumir o protagonismo como empresária, como dona, né, como à frente também ali dentro do grupo de diretoria do Grupo Aline. A Aline, ela é diretora financeira dessa parte de gestão de recursos humanos, de TI, de contabilidade do Grupo Aline Cosméticos, está à frente dessa parte tão estratégica do grupo. E dentro da mentoria, ela descobriu também que ela é uma voz que inspira novos sucessores. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Aline. Obrigada. Foi uma honra receber esse convite, porque no início da mentoria eu falei para a Tamires que não tinha muito jeito para me postar diante de câmeras, né? Por que tu não faz um podcast, Tamires? A gente começa... Isso virou uma ideia super promissora. Até, inclusive, assim, de bastidores, para vocês saberem, o TamiCast, Histórias de Vida e Carreira, ele surgiu como uma demanda da Aline, como minha aluna, que tinha essa dificuldade, né, de exposição. E também, por que tu não faz um podcast para nos ajudar a treinar a oratória? E a gente uniu o útil ao agradável. Divulga essas histórias tão promissoras, elas treinam essa parte da oratória, do microfone, do falar em público, do se expor, que é algo, uma questão tão forte, né, dentro hoje desse universo do digital, uma dificuldade que muitas empresárias encontram, que é se expor. E estamos aqui colocando em prática essa ideia que ela me trouxe. É um ambiente mais à vontade, digamos assim. E a gente fala do nosso jeito, né? Muito bom. E por falar em falar do nosso jeito, eu queria que você começasse contando a sua história. Não do dia que você nasceu, como eu costumo brincar, né? Sim. Mas assim, aquele recorte estratégico, aquela narrativa que a gente faz sobre você e que a gente fez na mentoria. E que tem tudo a ver também com a história da empresa. Aquela história que você conta muito bem, do que você sonhava em ser e de como foi construindo a sua carreira até chegar ao que você é hoje. Conta aqui um pouquinho pra gente. Pronto. Bom, vamos lá. Não vou contar de quando eu nasci, mas contextualizando um pouco de onde vim, né? Quem é a minha família, né? Eu sou Aline Gugel, sou filha do Paulo e da Lucineide, nasci em Maranguape. Meu pai, em 1986, ele montou um negócio que ele pensou na família quando montou esse negócio. Ele queria empreender e, naquele momento, ele viu que... ir para o empreendedorismo seria uma forma dele não só sustentar a família, suprir a família, como dar uma qualidade de vida para a família, né? E aí ele resolveu colocar uma pequena fábrica no quintal de casa. A princípio começou fazendo desinfetante, a marca Limpinho, e durante 2 anos ele fez desinfetante. E aí, um belo dia, ele resolveu que cosméticos seria uma boa alternativa, né? Produtos de higiene pessoal. E aí foi quando ele lançou o shampoo. E aí fez todo aquele movimento para escolher um nome para o shampoo, né? Eu me lembro que na época eu tinha 9 anos, mais ou menos, né? Já tinha 2 anos ali de existência a empresa. Empresa mesmo de fundo de quintal. E aí eu fiz lá, né? Coloquei várias ideias de nome numa listinha. Ele fez esse movimento. E aí um belo dia ele chegou e disse: não, o shampoo vai ser Aline. Aí eu, Aline? Mas Aline é meu nome. Aí ele, pois vai ser seu nome. Naquela época tinha uma tendência, tinha uma tendência. Dos donos de empresas de cosméticos de colocarem o nome das filhas, né, nos produtos. Eu lembro muito disso. Tinha marcas, obviamente, marcas menores, né, marcas que eram mais regionais, que levavam o nome de mulher. E aí tinha algumas marcas realmente que tinham nomes femininos. Não sei se em homenagem a alguém, provavelmente deveria ser.
né? Mas realmente existia. E aí ele usou o nome Aline, né? E começou o negócio daí, né? E de lá para cá só foi crescendo. Então, a minha infância foi brincando de trabalhar, né? Porque ele envolvia a gente no negócio e não tinha como não se envolver. Porque como era dentro da minha casa, então a gente brincava de tampar frasquinho, né? De fechar a caixa, De levar o carrinho, de levar com as o meu coisas. irmão, exato. Eu e a Adriana, né, que somos as mais velhas, a gente fazia mais essas coisas. Eu sou a mais velha, então, como na época já com 9 anos, tinha a letrinha mais bonitinha e tal, e eu fazia as notas de entrada, né, as notas de entrega, aliás. Então, eu preenchia essas notas de entrega com os pedidos, né? E aí, era esse o meu trabalho, né? Fora as outras coisas que a gente fazia também. Mas sempre assim. Minha mãe sempre colocou o seguinte: olha, estude, porque você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, para não depender de ninguém. Então, você ajuda aqui o seu pai, ajuda a gente, né? Nos ajuda. Mas você tem que estudar, você tem que tirar boas notas, você tem que sempre olhar para esses dois lados, né? É trabalho e estudo. Então, e por outro lado, ela também me criou para ser dona de casa, porque ela sempre falou, olha, uma mulher tem que saber fazer tudo dentro de casa, para não depender de ninguém. Então, a fala dela sempre foi essa: não dependa de ninguém. E como essas frases elas são fortes hoje, né, nas nossas decisões, como elas viram crenças que nos norteiam. Exatamente. Né? Então, essa coisa do não dependa de ninguém, trace o seu caminho, então, foi muito forte na minha formação. E aí, obviamente, por ter crescido nesse meio, né, eu tinha uma coisa comigo, né, desde pequena, que como eu fui adolescente ali nos anos 90, né, anos 80, criança, mas já criança, quando eu assistia aqueles filmes da Sessão da Tarde, que passavam aquela geração X, né, que é a geração do trabalho, 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 para conquistar as coisas, ou seja... Aqueles filmes com aquelas executivas, né, que trabalhavam muito. Exatamente. Por quê? Porque eram mulheres que estavam ali buscando a sua independência e queriam um lugar no mercado. E, geralmente, os filmes eram o quê? Eram as executivas de Wall Street lá, né? Falando muito bem, muito bonito sobre finanças, sobre marketing, mas era muito... Isso marcou muito. Te influenciou. Me influenciou, porque eu admirava aquele estereótipo da mulher executiva. Então, eu me imaginava de tailleur, de salto, toda arrumada, mas exercendo uma profissão na qual eu fosse competente. Porque eu não queria ser vista... bonitinha, né? Com aquele estigma. Um estigma. E eu não queria ser vista assim. E eu queria realmente ser reconhecida pelo que eu fazia, né? Pelo que eu sou capaz de fazer. Então, acabou que eu fui fazer demais. Eu passei a ser reconhecida pelo que eu faço, pelo que eu entrego. E, em contrapartida, veio a questão para eu fazer bem feito, até pelo meu jeito de ser mais tímida, mais... reservada, né? Eu tinha muita timidez na infância. Hoje eu sou uma tímida trabalhada na terapia, né? E na mentoria. E na mentoria. Que é uma terapia? Vamos lá. Quando eu falo terapia, eu falo... Processo de autodesenvolvimento. Processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Porque você não consegue se desenvolver se você não se conhecer. Porque como é que eu vou consertar aquilo que eu acho que não tá... Aquilo que eu acho que tá bom, que tá ok. Que eu não tenho consciência. Que eu não tenho consciência. Ou que eu acho que eu não precise. E às vezes até preciso. Então, eu acho que todo e qualquer meio que a gente busque para se autoconhecer, para melhorar algo na nossa vida, é importante. E para mim tudo é terapia. O que eu digo muito assim, o que não é terapia formal é terapêutico.
Então, no final das contas, uma conversa com um amigo é terapêutico, um bate-papo com o seu marido, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu filho, pode estar sendo algo terapêutico, porque ali você está aprendendo. Eu acredito muito nisso, que a gente aprende muito uns com os outros. É verdade. E você falou isso de uma conversa e eu me lembrei muito de uma época na mentoria que você falou que tinha esse sonho de ser uma empresária, de ser uma grande executiva e você chegou a colocar isso pro seu pai, que já tinha empresa na época. Isso. Aí quando foi ali mais ou menos, eu tinha, né, fui nutrindo essa imagem na minha mente. E aí quando chegou a época de, bom, teve um episódio no colégio, isso eu gosto de falar, porque é o seguinte, eu tinha uns 11 anos mais ou menos, eu estava na quinta série, no Colégio Santa Isabel, colégio de freira, e na minha turma, na época, só tinha mulher, né? Só tinha meninas, né? Era uma turma só de meninas. E aí um professor, o professor Ari, nunca mais vou esquecer dele, professor de português, ele fez uma dinâmica em sala e foi perguntando, a gente tinha que escrever uma redação. E aí ele foi perguntando, o que é que vocês querem ser? Né? O que é que vocês querem ter de profissão? E aí colocou cada uma para pensar. Aí ele começou, cada uma foi falando, e aí médica, professora, advogada, funcionária pública. Então, Nem era a família, né, que botava nem era esse sonho de funcionária pública. Então, aí e eu pensando. E no meu pensamento só vinha aquela imagem daquela mulher que eu idealizei ser. Quando chegou em mim, parece não, automaticamente saiu, eu quero ser empresária. Aí depois que eu falei, foi que eu pensei no que eu disse, né? Saiu. E aí todo mundo olha, porque uma menina de 11 anos, né? Ali 1989 para 90. Eu sou de 1979. Então, exatamente isso. De 89 ali para 90, eu abro a boca numa sala de aula só de mulheres para falar que eu queria ser empresária. E aí foi gargalhada. No que foi gargalhada, porque todo mundo achou, obviamente, engraçado, eu me retraí, fiquei morta de vergonha. E daí pra frente, esse professor, ele disse assim, eu achei ótimo, que legal, que diferente, né? E aí ele validou a tua ideia. Ele validou e ele me marcou. Ele dali pra frente não tinha uma aula que ele não pedisse para eu ler um texto, ou seja, ali ele já estava me estimulando a eu me colocar mais, a eu me expor mais, porque assumir o seu protagonismo. Assumir o protagonismo. E aquilo foi muito sofrido para mim, porque ele queria, obviamente, me proporcionar algo bom, mas naquele momento eu me sentia muito, como se eu estivesse sendo obrigada a fazer aquilo. Mas foi importante. E eu me lembro dele até hoje, né? Então foi uma pessoa que me marcou nesse sentido. E aí, enfim, continuei, mudei de colégio, fui estudar em outra escola. E aí, quando foi ali com os 17 anos para escolher, né? Tava fazendo terceiro ano. E na época, só tinha 3 faculdades. O UFC, o Unifor e o US. Não tinha outra opção. Eu tinha que fazer uma dessas 3. E aí, fui escolher qual era o curso que eu ia fazer. Eu vou fazer administração. Fazer administração, que era o curso que mais se encaixava também dentro do teu sonho, daquilo que você idealizou. Daquilo que eu imagino. Isso. Eu lembro que eu pensei em economia também, porque uma vez eu fui visitar a Bolsa de Valores, que tinha aqui, né? A Bolsa de Valores daqui. E aí nós fomos conhecer na escola e eu fiquei encantada com aquilo. Mas aí acabei, não, vou fazer administração, porque a administração eu vou para o mundo empresarial. Ok, quando eu cheguei para falar para o meu pai, né? Pai, eu vou fazer administração na UFC. Na US eu não vou cursar, porque fica muito distante, né? Então, e na Unifor eu vou fazer publicidade. Era um curso que estava inaugurando, era uma área que eu nem conhecia direito. Fui visitar uma publicitária que meu marido estava até fazendo um projeto para ela na época. Na época eu já namorava com Botelho. Foi meu primeiro e único namorado. E aí, ele é arquiteto, né? Ele queria me ajudar na escolha de um outro curso para eu cursar, não fazer a mesma coisa nas duas, né? O vestibular nas duas.
Aí meu pai disse assim, minha filha, você não vai fazer administração, não. Aí eu, mas por quê? Aí ele disse, porque, olha, não tem mercado. Aí eu, mas pai, aí, não, minha filha, não tem mercado. Olha, ele até falou assim, ele brincou, né? Você vai morrer de fome, porque não tem mercado. Se não tem mercado, não tem emprego. Só tem emprego para administrador que vai trabalhar na empresa da família. E eu não tenho, a minha empresa é muito pequena, eu não tenho como empregar você no meu negócio, na minha Olha que empresa. história, eu acho que essa história é muito forte. É. Porque ela tem tudo a ver com momentos depois que a Aline vai contar e Aham. que parece assim que o destino tava ali casando esses dois momentos, né? Exatamente. E aí ele falou isso, e aí no momento me veio aquele choque, porque eu disse, mas eu não tô dizendo que eu quero fazer administração para trabalhar na Sigel, que na época, né, ainda não era Grupo Aline, era a Razão Social, Sigel, Comercial e Industrial Gurgel Limitada. Aí ele disse, olha, deixa eu lhe explicar uma coisa. Tudo bem, você não quer trabalhar na minha empresa, mas você vai ter grandes dificuldades, né, no mercado e faça alguma coisa que você tenha mais opções de carreira. Faça direito. Ele era louco para fazer direito. Ele tinha essa vontade, né? E aí eu disse, não consigo me ver atolado num monte de papel, numa sala fechada, tendo que ler processo. Não quero, e eu não quero trabalhar na área do direito, em nenhuma área do direito, não me vejo em nada. Aí deu aquela angústia, né? E aí ele falou, olha, a minha empresa só sustenta a minha família. E a minha família sou eu, sua mãe, você, sua irmã e seu irmão. Eu estou treinando o seu irmão porque é seu irmão que vai assumir o meu lugar. E é ele que vai cuidar da família, é ele que vai tocar o negócio e cuidar da família. E eu entendo isso que ele falou na época. E isso nunca foi um problema para mim, né? Porque realmente eu não queria é, suceder o meu pai. O que eu queria era construir a minha carreira, a minha trajetória. E não necessariamente dentro da empresa dele. Só que quando ele me apresentou O e cenário, talvez o pelo choque, assim, você tinha o desejo, tinha a vontade de ser aquela executiva que você via nos filmes, e aí quando você chegou para apresentar isso, ele já trouxe a realidade que ele via naquele que ele via momento, naquele né? momento. Porque eu pensei em várias coisas. Eu gosto muito de finanças pessoais. Eu sempre gostei, né? E aí eu tinha uma tia, já falecida, a tia Adelaide, a irmã mais velha da minha mãe, que ela era bancária, né? Ela e o marido. E aí eu achava linda a minha tia sair toda pronta para ir pro banco. Banco do Brasil, no interior, no Crato. Ela só andava toda bonitona, sabe? Ela é formada em economia, então, eu quero esse, né? Eu quero isso pra mim. Eu pensei, inclusive, seguir eu faço administração ou economia e vou para a área bancária. Podia ser uma opção. Isso não estava muito bem definido ainda para mim, mas uma certeza que eu tinha é que eu tinha aquele modelo de sucesso, de mulher de sucesso na minha cabeça. E aí você decidir aos 17 anos o que você vai fazer pro resto da sua vida é um negócio meio cruel, né? E a gente nem sempre acerta de primeira. E naquele momento, eu não via muitas possibilidades, porque realmente não tinha tantas possibilidades como tem hoje. Na época, ou você se formava para ser bem-sucedido, ou você se formava em medicina, em direito ou engenharia. Eram esses três, não tinha para onde fugir. Todo o resto era Era resto. era resto, né? Então, só tem sucesso quem for para essas três carreiras. E eu não me vi em nenhuma delas. Né? Não me via, realmente não me vi em nenhuma delas. Ok, aí quando ele disse isso, eu fiquei em choque, meio perdida, meio não, totalmente perdida.
Chorei uma noite inteira. Quando foi no outro dia, eu disse, ok, eu vou ter que escolher outra coisa para fazer, porque o que o meu pai dizia eu sempre respeitei muito e eu sempre considerei muito, porque ele é uma referência para mim, uma referência inclusive de sucesso, né? E o meu pai não tem formação nenhuma universitária, ele é formado pela vida. E ele é Como autodidata. grandes empresários brasileiros, né, daquela Exatamente. época, são formados, forjados pela vida, Pela vida, pelas pelo empreendedorismo, experiências. por aquilo que ele testou e aprendeu no dia É, a dia. pelas experiências que ele viveu. Então ele sempre se colocou muito, né? Ele se atirava e ele fazia, e ele botava uma coisa na cabeça, ele conseguia, ele ia em frente. Ele é autodidata, então ele sabe. Ele discute a contabilidade da empresa com o contador, com propriedade. Ele discute com o tributarista, com propriedade, porque ele estuda as leis, ele entende. Ele sabe as formulações de todos os produtos, porque ele começou formulando os produtos. Ele perdeu todas as digitais das mãos fazendo, manipulando produto químico, né? Então, ele é esse cara. E eu como que eu não ia considerar a fala de um cara desse? Ainda mais sendo meu pai, que era uma grande referência para mim. Então eu tava ali com meu pai, com essa fala muito forte, com um exemplo muito forte. E do outro lado, a minha mãe também, com uma fala muito forte, um exemplo muito forte. Não dependa de ninguém. Apesar de que ela optou por cuidar da família e ajudar o meu pai no início do negócio, e depois ela ficou realmente cuidando da família e da casa, mas ela sempre nos deu o exemplo desse cuidado, desse serviço, né? Então ela estava muito ali para servir a família. Então eu aprendi muito, eu aprendi E que é um esses trabalho exemplos com eles. muito nobre, muito necessário. Exatamente. Então eu tinha ali as duas vertentes. A do trabalho duro de construção de uma carreira, de um negócio. E o trabalho de dona de casa, de mãe, que também não é nada fácil. E ali eu tinha certeza, eu já tinha certeza comigo que dava para desempenhar os dois papéis. E era assim, ó, ou dá, porque é esse o caminho que eu quero seguir. Eu não me vejo 100% no papel de dona de casa e mãe, mas também não me vejo, né? Não me vejo sem uma família para cuidar. Eu acho que nisso a gente tem um link muito grande de conexão. Aquilo da conexão, porque essa é a minha bandeira. Eu falo muito disso, de equilibrar a vida e carreira, e você tem isso muito forte também. De repente, isso nos aproxima, né? Eu acho que quando você traz a sua verdade, quando você coloca realmente, se coloca para o mundo com a sua verdade e autenticidade, você atrai negócios, parcerias, clientes, alunos, enfim, o que for, que estão alinhados com os seus valores. Eu não podia deixar de falar isso, porque é muito forte essa sua bandeira e que é uma bandeira que eu levanto também. Exatamente. E aí, então isso estava muito claro para mim. A angústia era, como que eu vou fazer E agora, isso? o que é que eu vou fazer? E aí, Aline? E aí? O que é que tu fez? Chorei uma noite inteira. E no dia seguinte, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu queria fazer algo que eu tivesse um suporte, que eu tivesse um apoio. Como eu não tive o apoio do meu pai naquele momento para o que eu sempre sonhei em ser, eu fui pro meu marido. E eu decidi fazer arquitetura faltando 2 meses pro vestibular. Só que naquela época, e assim, eu gostava de desenhar. Quando eu era pequena, minha diversão era escrever, né? Porque eu sempre escrevi bastante, faz um tempo que eu não faço isso, preciso retomar. Mas eu escrevia muito diário, eu botava muito as minhas ideias no papel. E eu tenho vários desenhos de como eu sonhava que ia ser a minha casa. Olha isso. E eu tenho tudo guardado. Isso eu criança, até assim, adolescente. Quando eu comecei a namorar com o Botelho, como ele é artista nato, ele desenha muito bem. Eu falei para ele que eu gostava de desenhar, e aí eu retomei esse hábito do desenho, ele ali me ajudando com algumas técnicas e tudo. Mas era um hobby, não era, eu não Algo queria... que você considerava como a sua carreira, aquilo que ia lhe sustentar. Não era isso. Mas era um hobby, eu gostava. Vou fazer arquitetura. Pelo menos eu vou estar fazendo alguma coisa que
que tem ali o meu namorado e já ali, depois se tornou marido. E tenho o apoio de família, porque eu sempre gostei dessa rede de apoio. Trabalhar em família, para mim, é importante. Só que eu não queria trabalhar em família de uma forma em que eu fosse dependente da família. Eu também traçasse o meu caminho, a minha carreira. Mas ter essa rede familiar por perto, né? Eu acho que a união faz a força nesse sentido, né? Realmente faz, e quando a gente aprende a trabalhar em família, a gente consegue grandes resultados. E eu tinha isso também comigo, a história do trabalhar em família. E aí eu escolhi arquitetura por conta disso. Eu poderia ter ido para outra área, eu poderia ter feito publicidade, né? Porque eu passei nos 2 vestibulares. Aí fiz, né? Arquitetura. Nem sei como é que eu passei, minha gente. Até hoje eu não sei como é que eu passei. Passou, cursou, se Passei, formou. cursei, me formei. Trabalhou, né? Trabalhei 2 área. anos na área. E aí eu estava trabalhando no escritório de arquitetura aqui em Fortaleza quando meu pai me ligou me oferecendo um MBA em finanças. As reviravoltas da vida. As reviravoltas da vida. Ele me ligou me oferecendo esse MBA em finanças, porque como ele não tinha graduação e tinham oferecido uma vaga para ele nesse MBA, que era um MBA que estava sendo trazido pelo Banco do Brasil, trazendo em company esse MBA em finanças corporativas para gerentes e superintendentes do banco. Para fechar a turma, eles precisavam de mais 10 pessoas, né? Para trazer os professores da FGV todos para cá. E aí eles ofereceram para o mercado, abriram para clientes, né? Empresários. E aí ele disse, olha, eu não tenho diploma, você quer fazer? Porque na época eles estavam, meu pai e meu marido estavam construindo um condomínio de casas, né? Meu marido é arquiteto e tal. E aí meu pai estava querendo empreender nessa área, começaram ali um pequeno negócio. E aí ele disse, olha, você como arquiteta, com conhecimentos de finanças, para a construtora vai ser muito bacana. Aí eu disse, eu quero. Ai, agora eu quero, né? Agora eu vou fazer, né? Nem pensei 2 vezes, fui. E aí, nesse meio tempo, engravidei, né? Tava ali casada já, e engravidei da Júlia, 2004, Júlia nasceu, né? Então engravidei ali, né, comecinho de 2023, ela é de setembro, aliás, comecinho de 2020, não, 2004, né? Ela é de setembro de 2004. Então eu fiz um MBA grávida, tive algumas complicações na gravidez e aí para terminar esse MBA Foi a luta da mãe foi brasileira, luta, né? Para equilibrar a vida e carreira. Exatamente, começou a gente vive aí. isso na prática, né? Vive na Não prática. é na teoria. Não. E começou daí. Então, terminei, concluí o MBA e quando eu estava ali já perto mesmo de concluir, aí estava perto de ter bebê já, meu pai falou para mim assim, minha filha, é o seguinte, você está aí concluindo esse MBA, né? E eu estou precisando de uma pessoa para cuidar do financeiro lá da fábrica, porque eu não dou mais conta, mas eu só confio em você para entregar a chave do cofre. Aí a gente lembra daquele momento em que você disse que queria fazer administração, que queria trabalhar em empresa e ele disse, aqui eu não consigo. Anos depois, olha o cenário que se apresenta. Exatamente. E isso foi o quê? Foram 6 anos depois, mais ou menos. 6, 7 anos depois. E aí, nesse momento, você assumiu aquilo que você queria. Exatamente. E aí eu não pensei 2 vezes. E quando eu falei pro meu marido, ele disse, mas tu vai ter bebê? E como é que tu vai conciliar, né? E outra coisa, você acha que experimentou o suficiente a profissão para saber que você não quer arquitetura e sim trabalhar na empresa do seu pai? Aí eu disse, olha, Botelho, eu não tô nem pensando nisso. Eu tô seguindo meu coração. E seguindo aquilo que você sempre Aquilo quis, que eu né? quis, exato. E eu falei para ele, eu disse, eu sei que eu vou ter que construir agora o meu caminho, porque eu não quero ser vista como a filha do dono, que só teve oportunidade porque a empresa era do pai. Com isso eu não vou me conformar.
E eu sei que eu vou enfrentar muitas dificuldades, até porque eu também não sei o que é ser mãe. Eu vou saber ainda, né? Tô experimentando um pouquinho, porque eu tive uma ameaça de parto prematuro e fiquei um mês deitada com as perninhas para cima. Então ali eu já estava sendo exigida nesse papel de mãe, De si, né? Se de me doar, de abrir doar, de abrir mão, mão. de tudo isso, da resiliência, né? Que Exato. exige a maternidade. Mas eu fui em frente e é, Júlia estava com 2 meses quando eu fui para a primeira reunião de gestão da empresa. E aí foi engraçado porque coisas que mãe passa, né? Eu estava amamentando e aí no meio da reunião eu acho que tinha dado ali a hora dela mamar e eu não estava em casa, eu fiquei toda molhada. Aí eu tinha um cabelão O na leite. cintura, leite. Aí eu tinha um cabelão na cintura, aí a, a, a coordenadora de RH da época olhou e fez assim, né? E eu peguei o cabelo, parti aqui, tinha um cabelão, eu cobri, pedi licença, me levantei e fui no banheiro desmamar. E é engraçado isso que você contou, porque 90% das alunas que estão na mentoria, elas têm essa realidade de serem grandes, né, executivas, empresárias e mãe. E de dividir muito a atenção entre tudo isso. E o que é que eu sempre admiro muito é o não parar. A gente, a nossa, o nosso trabalho, o nosso negócio, ele é uma bola, digamos assim, que ela é uma bolinha leve, né? Uma bolinha de, digamos, um material assim leve que ele pode fazer um ping-pong. Tem horas que está em cima, tem horas que está embaixo. Mas a família e a saúde é uma bola de cristal, que a gente não pode deixar cair. Então, a gente vai equilibrando as coisas e é normal que a carreira ela passe por esses altos e baixos, né? É. Então, assim, isso que você viveu nada mais é do que esses altos e baixos que a gente vive quando quer conciliar as duas coisas, quando não quer deixar, quando quer agarrar o sonho profissional e viver aquilo. E assim, eu acho muito bacana tudo isso que você viveu, porque mostra esse teu lado de não se conformar. Eu não me conformo. Você poderia, como dona, como filha do dono, ter tirado um tempo e entrado depois. Mas você queria construir a sua carreira, você queria construir o seu legado. E essa tua história ela é muito bacana por isso. Pois é, eu paguei um preço. É óbvio que eu paguei um Sempre tem um preço. preço. Sempre tem um preço a pagar. É, tudo foram flores? Não. Teve um momento que eu pensei em desistir várias vezes. Porque você é cobrada, né? O tempo inteiro. Você é cobrada pela família, você é cobrada pela empresa, né? Os funcionários, eles te cobram, porque ali você está exercendo um papel de liderança. E na hora de você exercer uma liderança, que eu acredito muito na liderança que constrói junto, na liderança que coopera, e isso dá trabalho. Você tem ali que se esvaziar de si. Às vezes você não está bem, mas você precisa ficar bem para o outro. Então, tem que ter muita resiliência e ir construindo ao longo do tempo uma antifragilidade, né? Ou seja, a gente vai se tornando mais forte cada vez que sai de um momento difícil. E isso também me forjou. Então, houve alguns períodos que eu parei e eu disse, gente, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque tem horas que eu não sabia mais nem como dar conta de tanta coisa. E o que te fez dar conta? Era primeiro lembrar sempre do que era o meu objetivo, Por quê e o para quê? exemplo que eu ia dar para os meus filhos, porque para minha filha principalmente, né? Porque eu acredito que principalmente as filhas, né? Elas olham muito para o exemplo da mãe, né? E eu queria na realidade mostrar para mim mesma e para ela de que era possível. E também mostrar para minha mãe, olha mãe, aquilo que tu me falou, Deu né? certo, eu Deu colhi certo. aquilo, né? Colhi, porque você sempre me falou isso. É, não dependa de ninguém. Estude, tenha seu trabalho, ganhe seu dinheiro, mas tenha a sua família. Seja mãe, essa experiência vale a pena. Até porque ela queria ser avó, né?
Seja mãe, essa experiência vale a pena, né? Constitua família, né? Isso é Mas importante. olha como é interessante isso que você traz, porque eu acho que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão nos escutando, muitas mulheres, elas se inspiram muito nessas histórias que falam, né, de quanto não é fácil, de Não quanto é. realmente, muitas vezes, vê uma empresária do seu nível, do seu porte, alcançando coisas tão grandiosas e é fácil, ela é filha do dono, mas não sabe a jornada que você passou para alcançar o que você desejava. É. Então, assim, é muito importante a gente compartilhar essas histórias. E eu acho que dentro de tudo isso, até trazendo um pouco para a mentoria, a tua história, né, a gente cruzando um pouco essas informações, algo que foi muito impactante dentro do teu processo foi descobrir a tua voz de mercado. Sim. Porque você veio para a mentoria com um objetivo. Você tinha uma trava muito clara para o digital, você não gostava de câmeras, não queria se expor, era uma pessoa de bastidores, mas você entendeu que represento a marca, sou a Aline da Aline, de alguma forma isso o mundo acabou conhecendo, as pessoas querem saber quem eu sou e eu preciso contar quem eu sou pelo meu viés. Eu preciso contar a minha narrativa para que não criem essa história. Mas, assim, falando um pouco da tua voz de mercado, eu acho que foi uma grande surpresa. Porque talvez nem você soubesse que você seria essa voz de mercado para novos sucessores. Você entrou porque você tinha uma trava para o digital, para a exposição, e porque, ao mesmo tempo, você sabia que, como empresária, queria trazer visibilidade para a empresa, queria ajudar, eu lembro muito dessa sua fala, eu quero ajudar a empresa a crescer, eu quero fazer a minha parte. Sim. Então, você veio se abrir ao digital, à marca pessoal, a trabalhar toda a sua carreira por conta disso. Mas você teve a grata surpresa de descobrir que a sua história pode motivar novos sucessores. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, dessa descoberta, da tua voz de mercado. Eu sempre fui muito, como eu falei, eu sou uma tímida trabalhada na terapia, né? Eu já naturalmente, desde criança, eu já fui mais reservada, né? E por que eu não gostava de me expor? Porque eu achava assim, o que eu tenho de especial para mostrar, né? E eu não sei não ser eu mesma. E eu tinha muito aquele estigma, aquele preconceito de que para estar nas redes sociais, para me expor no digital, eu precisava representar um personagem, alguém que eu não sou. E isso não faz sentido para mim. Então, assim, eu queria falar do jeito que eu sei falar, falar do que eu sei fazer, das coisas que eu aprendi. Sou muito aberta para trocas, então, assim, eu gosto de debater os assuntos, né? Eu não sou apegada a dogmas nem a verdades absolutas. Quem sou eu para saber de alguma coisa? Então, assim, eu tô em aprendizado sempre. Então, eu me questionava, o que eu tenho mesmo para oferecer em termos de conteúdo? Porque eu não quero ir para a internet Ser mais um. ser mais um e nem para fazer coisas que eu não faço no offline. Mas isso é interessante que você traz, porque é uma trava de muita gente que não Isso. quer, sabe que precisa se expor, que a exposição ela tá atrelada ao crescimento, hoje em dia não tem como fugir disso, né? Mas acham, tem um olhar que no digital só tem o que não presta. E eu tinha também um bloqueio a mais, né? Que era o fato de ser a Aline da Aline. Então, assim, quando eu era criança, na escola, e como eu digo, o bicho ruim é menino, né? Adora fazer brincadeira, e aí uma vez a minha mãe chegou no colégio e deu para a supervisora de pátio um shampoo. E aí, um shampoo e um condicionador. Aí ela saiu mostrando, olha, eu tenho o shampoo da Aline e tal, e a Aline e tal. E aí eu passei a ser chamada de shampoozinha no colégio, me apelidar de shampoozinha. E aí, shampoozinha pra lá, shampoozinha pra cá, os meninos riam e apontavam. Gente, isso pra uma pessoa que é tímida, uma criança, isso me matava. Acabou comigo. A gente começou brincando aqui, dizendo que ela é nada mais, nada menos a Aline da Aline, porque isso foi uma questão que a gente trabalhou dentro da mentoria. Exatamente. De ela realmente aceitar o protagonismo dela como a Aline da Aline, porque não tem como fugir, mas encontrar a história dela. Que ela encontrasse a narrativa dela para que as pessoas não criassem essa Aline imaginária que não existe. Que não existe. E quando você se esconde, é isso que acontece. Se você não se posiciona,
posiciona, o mercado te posiciona. Exatamente. Então, era isso que acontecia. Foi isso que eu entendi. Porque, na realidade, é fácil? Não, ainda não é fácil e nem é natural para mim. Eu espero que se torne natural com o tempo e com o treino. Por quê? Porque eu nunca fui, nem quando eu tinha somente ali o meu Instagram pessoal, eu nunca fui de postar tudo que eu faço, né? Dizer tudo que eu tenho, expor a minha família. Então, esse tipo de coisa eu nunca fiz. Eu fazia no Instagram fechado, poucas coisas, não era tudo, e tava ali só amigos. Eu não aceitava nem seguidores da própria empresa. Colaborador e tal. Não. E isso, obviamente, deve ter contribuído para criar uma imagem minha de muito afastamento. Né? Distanciamento. A timidez, muitas vezes, ela era interpretada como uma inacessibilidade. Exato. E que não é. Não é. E as pessoas que trabalham diretamente comigo, elas sabem como é que eu sou. E quando elas falavam isso para o pessoal da linha de produção, né, que trabalham na linha de produção, e tem contato com pessoas do administrativo que trabalham diretamente ligadas a mim, elas me diziam que eles criavam uma imagem minha que era completamente diferente do que eu sou na realidade. E elas falavam isso e eles não acreditavam. E isso acontecia por 2 motivos, né? Porque você não se posicionava contando a sua história sobre você. Isso. E por conta também da timidez. Que era interpretada como outra coisa. Inclusive, eu lembro que quando você começou na mentoria, a gente fez aquela pesquisa de percepção de imagem para identificar como as pessoas te percebem. E veio muito isso do inacessível, do distante, que é algo totalmente diferente do que você é. Você é à frente do setor de RH, de pessoas. Você é super humana, você adora ajudar, conversar, mas às vezes uma timidez, um bloqueio que você teve lá atrás, tá te impedindo de colocar a tua verdadeira versão. Isso. Então, como é importante viver esse processo de se perceber, de entender como as pessoas te percebem. Exato. Aí isso assim me chamou muita atenção. Eu não sabia que as pessoas tinham essa imagem. Talvez as pessoas que não convivem muito comigo até entendo, né? Eu acabei tentando me preservar, mas criei esse distanciamento. Me preservar do quê? De um assédio que ainda me Incomoda. deixa incomodada. Que é o quê? Porque sempre foi assim. Ah, tu trabalha com o quê? Eu disse, eu trabalho na indústria. Indústria de quê? De cosméticos. Você fugia. Eu fugia. Você fugia de dizer onde era. Onde era. De cosméticos. E isso veio da infância. O que é que teu pai faz? Meu pai tem uma empresa. De quê? De cosméticos. Qual nome? Ah, qual o nome? Sigel. Sigel? Não conheço. Pois é uma empresa. Se não perguntar assim, o que é que produz? Shampoo, água oxigenada, acetona, Ah, tá. Qual é a marca? Se a pessoa não chegasse até o fim para descobrir que era a marca ali, você não falava. Não tinha quem me fizesse falar. E eu não queria ser vista como uma popstar, uma estrela, sabe? Como, por exemplo... Como a Aline da Aline, que a gente brinca tanto. Exatamente. Como as meninas que trabalhavam, algumas babás que eu tive, né, que me ajudaram no cuidado com os meninos, quando, né, sabiam que eu era a Aline da Aline, e era o produto que elas consumiam, então para elas era uma honra trabalhar para mim. E eu ficava, gente, eu sou uma pessoa normal, como outra qualquer, misericórdia. Aí elas me viam em casa, de short, chinela descabelada, cuidando de menino, correndo para cima e para baixo, porque a minha vida sempre foi trabalho, família. Trabalho, família. Até, assim, tudo que a gente fazia junto, eu e o Botelho, os meninos estavam inclusos. Viagem, final de semana, era tempo de qualidade com os meus filhos. E eu sempre fiz questão disso. De botar para dormir, de dar o jantar, já que eu não podia almoçar com eles, de dar o leitinho da manhã, de dar aquele cheirinho, levar para o colégio, participar de todas as festas. Não tinha que me fizesse faltar uma festa. A prioridade são meus filhos. Ponto. E aí elas
tinha um choque, né, com Ela essa tinha um realidade. choque com essa realidade. Aí ela, por exemplo, eu fui criada para ser dona de casa, minha gente. Eu vejo as coisas desorganizadas, suja, bagunçada, eu vou lá, arrumo, limpo, eu sei lavar, sei passar, sei cozinhar, eu sei fazer Normal tudo do ser isso. humano que precisa sobreviver. E aí elas se espantavam. Uma vez eu achei que uma área de serviço, fui lavar uma fralda do Gabriel, olhei para a área de serviço, Cris, não tá lavando essa área de serviço direito, não. Eu simplesmente prendi o cabelo, tirei a minha chinelinha, lavei a área de serviço inteira, deixei um brinco. No outro dia, quando ela chegou para trabalhar, a senhora chamou a diarista? Aí eu, não. Aí ela, nossa, porque tá tão limpo e organizado lá fora? Eu disse, pois é, tu não fez, eu fiz. E é engraçado, Aline, você falar isso, porque é o que a gente sempre conversa. Quanto mais você conta a sua história e você fala dessa sua versão mãe, família e da versão empresária, mais você materializa uma realidade que é de muitas mulheres. E que esse estereótipo, esse medo que você tinha de ser vista como essa popstar, ele vai acabando à medida que você toma o protagonismo e conta a sua história. E que aceita também a honra de carregar o nome de uma empresa tão próspera, criada pelo seu pai, né? Que hoje é um negócio muito próspero, sustenta muitas famílias aqui no nosso estado, que está crescendo a níveis nacionais e internacionais. Então, assim, é aquela história, né? Quanto mais eu falo da minha história, pela minha versão, mas as pessoas me conhecem de verdade como sou. E mais eu inspiro pessoas. Então, tudo a ver com o podcast, né? Vida e carreira. Então, essa história, ela vem inspirar muitas mulheres. E assim, eu sempre me incomodou essa história, né? Tenho certeza que não lava uma louça. Aí eu olhava para minhas unhas e eu disse, olha aqui, ó, não deu tempo nem de fazer as unhas. Aí eu disse, gente, não é assim, não é assim. A realidade é outra. Eu não quero ser vista como uma mulher fora da realidade, que não. E tudo bem quem tem essa realidade, tudo bem quem tem várias pessoas para fazer coisas por você. Não foi a minha realidade. Por quê? Porque nós tivemos que construir, nós construímos juntos com o meu pai um negócio que hoje é um negócio que tá crescendo. Mas esse crescimento, até ele tomar um corpo e tomar uma velocidade, foram 30 anos. Porque a empresa vai fazer 39 anos esse ano. Em outubro faz 39 anos. Eu tenho vou fazer 46. Então, eu cresci junto com esse negócio, eu me desenvolvi junto com esse negócio, né? E eu vi a luta do meu pai. Então, a gente veio de uma família classe média baixa, né? Meu pai trabalhava, minha mãe não. Meu pai era gerente de transportadora. Então, assim, nunca passamos necessidade, mas passamos muitas dificuldades. Tinha que racionar, tinha que economizar. Eu cresci ouvindo essa palavra, tem que economizar. Acho que por isso que eu disse, eu estou no lugar certo, porque eu sou do financeiro, então essa coisa do gerir recursos, para mim, algo que está enraizado, né, na tua essência, nas tuas crenças, nas minhas crenças, exatamente. E aí isso foi acontecendo de forma natural. E eu realmente me incomodava as pessoas não enxergarem isso. Só que ao mesmo tempo eu não queria me expor. E aí, como é que equaciona isso? O que é que eu faço, né? Como é que equaciona isso? Eu disse, então se eu for para as redes sociais, eu quero assim, que alguém me filme do jeito que eu falo normalmente, que alguém me fotografe eu dando uma palestra, que alguém, tipo isso, porque se for para eu fazer, vou tirar aqui uma selfie para mostrar que estou fazendo tal coisa. Aí isso é de mim, tá? E aí é o meu modelo. Você consegue fazer dessa forma. E é bom você colocar isso até para que as pessoas entendam que existem formas de fazer.
você pode encontrar o seu jeito espontâneo, autêntico, Isso. natural de fazer, que as pessoas vão saber que é você. Exato. Você pode também ter a ajuda de um profissional para te auxiliar nesse processo. E até queria que você trouxesse como a mentoria te ajudou Me nesse ajudou destrave. porque eu tinha, na realidade, eu tinha uma digital influencer do meu lado e não sabia, né? Porque a minha filha tem 20 anos de idade hoje, ela nasceu nesse mundo digital, então isso faz parte dela, né? E apesar dela também não gostar de se expor muito, nem ela, nem Gabriel, que é o mais novo, vai fazer 18 anos agora, mas eles já vivem esse mundo naturalmente. Então, assim, ela passou a estar comigo, né? Que ela agora está trabalhando lá com a gente. Tá comigo, filma, fotografa. Né? Vamos fazer algum conteúdo aqui. Aí eu disse, calma, Júlia, vamos devagar. Eu vou fazer, é isso mesmo que eu quero. O que é que eu não consigo fazer? Eu tô aqui vivendo uma situação, eu tô aqui dando o melhor de mim, tô numa palestra, tô num evento, eu tô ali aprendendo alguma coisa. Eu gosto de me concentrar naquilo que eu tô fazendo, para ali dar o meu melhor. Não consigo viver os dois papéis, de eu fazer e não registrar. consigo fazer os dois papéis. E isso eu já entendi e eu não vou me forçar a nada que não fique confortável para mim, porque a gente só faz quando tá só faz e só sustenta quando tá é bom. algo que você se sente confortável. E eu lembro muito disso. Quando você gravou o seu depoimento do final do primeiro ciclo da mentoria, você falou que realmente eu descobri uma forma de fazer que me deixou satisfeita e confortável. Eu descobri que eu posso fazer e que eu não preciso me expor da forma que eu achava que eu tinha que me expor. Isso. Então, eu acho que para ti, talvez, essa grande mudança, essa grande ajuda que a mentoria te deu foi de clareza. Foi isso. Clareza das coisas, de entendimento, de entender a tua voz de mercado, a tua linha editorial, o tipo de conteúdo que você ia postar. A gente faz aquele exercício da modelagem, né? De ver perfis de pessoas que você admira. Então, você viu coisas possíveis que você gosta, tirou um pouco o olhar daquilo que você achava que não era legal, que você não gostava. Então, tudo isso foi te formando até chegar onde você está hoje, de ter uma pessoa te ajudando nessa comunicação e você se sentir confortável com isso. Isso. É a construção da mentoria, porque primeiro, quando a Adriana falou da mentoria, né, que ela disse, vamos fazer e tal, eu tinha feito recente, há um ano antes, 2 anos antes, não sei, uma coloração pessoal. Né? Processo de consultoria de imagem. De consultoria de imagem. Quando a Adriana falou, né, da mentoria, num primeiro momento eu nem entendi exatamente qual era a proposta. Mas, quando você apresentou a proposta, eu disse, bom, eu acho que isso pode ser legal. E quando começou, aí eu vi que o passo a passo, a metodologia, como ela vai sendo construída, né? Como ela vai sendo construída e vai dando sentido para tudo aquilo. Aí quando começou a fazer sentido para mim, eu disse, tem algumas coisas aqui que realmente eu concordo que eu preciso fazer. E foi me ajudando nessa jornada. E aí, ao mesmo tempo também, eu acho que cabe muito uma maturidade do mentorado, né? Em que sentido? Em dizer assim, a Tamires, ela traz as ferramentas, ela traz a metodologia, mas você também tem que saber como que você vai aplicar aquilo na sua realidade, na sua vida. E como você falou, como tudo é construído em conjunto, você vai entendendo cada passo, não é nada imposto. Não imposto. Você não chega e eu te entrego um projeto de imagem, um projeto de marketing, você vai entendendo os porquês. E aí existe aquela coisa, algumas coisas eu abri mão, eu entendi o porquê que eu tenho que fazer, outras coisas eu encontrei o meu jeito de fazer. O meu jeito de fazer. Que aí é aquela história do, gente, ninguém tem que. Eu não tenho que. Ninguém tem que absolutamente nada. Então, eu parto muito desse princípio. O que eu tenho é a capacidade de encontrar o meu jeito de ser e de fazer e que é só meu. Que pode inspirar outras pessoas, mas é inspirar. Eu nunca gostei do modelo de vou copiar tal pessoa porque ela teve sucesso, então eu copiando eu vou ter também. Não. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro, me inspiro. Eu sou muito daquela até
uma frase bíblica, né, que diz, como é que é, meu Deus do céu? Aprecie todas as coisas e retém o que é bom. Perfeito. Então, assim, eu sou muito da filosofia de apreciar todas as coisas e reter o que é bom. E até porque, O que é bom Aline, pra quem, né? No meu pra caso, você, pra mim, o que claro, a faz sentido jornada pra é mim. sua. E até Isso. porque a gente não sabe qual é o objetivo de carreira daquela pessoa e em que Exato. momento do posicionamento, daquele degrau do Aham. posicionamento ela está. Como Isso. é que eu vou copiar uma estratégia ou algo que a pessoa faz se eu não sei qual é o objetivo dela? Isso. Não faz o menor E sentido. eu acho que todo o processo de mentoria, e eu acho que você compreendeu muito bem isso, você está lidando com algo extremamente complexo, que é o ser humano. Sim. E cada um tem um universo na cabeça. Né? Cada um tem um filtro, um entendimento, como, As suas próprias as suas lentes. próprias lentes. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Então, eu vi muito isso na mentoria. E até mesmo no momento em que você resolveu dizer, não, Aline, bora fazer isso aqui. Terapia de choque, Aline. Terapia de choque, que foi a questão do vídeo. Da gravação do vídeo, que é a tua Olhar maior pra questão. câmera, né? Vamos olhar pra câmera. Aí, olha o que aconteceu, meu povo. Aí eu lá, né? Eu sou Aline... Aline Cosméticos. Eu sou a Aline Aí Cosméticos. eu ia dizer Aline Cosméticos. Não, aí volta. Sinceramente, eu gravei. Quantas vezes eu gravei? Perdi as contas. Algumas. Perdi as contas. Aí eu enganchava. Aí vem a questão lá da infância, né? Eu sou a Aline da Aline. Quando foi em 2021, foi depois da pandemia, o nosso marketing, né, que é tocado pela Adriana, minha irmã, eles já vinham tentando trabalhar o institucional Sigel, separado da marca Aline, porque a Sigel tem outras marcas. Só que a linha era tão forte que aí a Adriana, né, lançou uma sugestão e disse, ninguém conhece Sigel. Ninguém conhece Sigel. Então, eu proponho que a gente mude para grupo Aline Cosméticos. Aí não. Acabou de vez, né? Agora pronto. Não tenho mais nem o sigel pra me esconder atrás. Não tenho mais nem o sigel pra me esconder atrás. E aí, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tanto que até hoje, às vezes, eu esqueço e pergunto, qual é a empresa? Eu, Sigel. Não, Grupo Aline Cosméticos. Aí eu falo assim, bem rápido, sabe? E aí, quando até aconteceu uma coisa engraçada, que eu conheci a Renata Santiago, que ela é do IBGC e tem uma mentoria na área financeira. E aí eu tô fazendo uma mentoria com ela agora, com a Renata. E aí a Renata me encontrou no estacionamento, a gente estava esperando o carro. Aí ela olhou, tá quente aqui, né? Aí eu, pois é. Aí ela, tu trabalha onde? Tipo assim, parece que chama, né? Tu trabalha onde? Aí eu disse, numa indústria de cosméticos. Aí ela, qual? Aí eu, Aline Cosméticos. Aí ela olhou pro meu crachá, ela, e teu nome é Aline? Tu é a Aline da Aline? Aí eu, ela fez exatamente a brincadeira que não podia. Tu é a Aline da Aline? Eu, há 38 anos. Tirou de letra. Há 38 anos. Aí comecei a rir. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei de tornar a coisa mais leve, divertida. E se sentir à vontade com isso e de à contar vontade. a tua história. E de contar, pronto. E assim, dentro de todo esse processo da mentoria, a gente falou aqui de alguns destraves, né, que foram acontecendo dentro do processo. E eu queria que você trouxesse aqui qual foi o teu maior destrave dentro da mentoria. O que é que a mentoria te trouxe que foi, assim, realmente um divisor de águas? Tá, o maior destrave foi falar de forma natural e simples através da minha história, de contar a minha história, falar sobre a minha história, o que eu faço, o que eu sei, o que eu aprendi, para inspirar realmente outras pessoas que querem trilhar o mesmo caminho. Por que isso, né? Por que eu digo que querem? Porque sucesso é um negócio muito particular, é uma percepção muito particular.
E eu nunca gostei muito, eu tenho algumas formações em coach. E eu nunca gostei muito do modelo de coach que quer impor. Eu acredito o que é o sucesso. Eu acredito muito mais no modelo de coach que te leva a pensar, a raciocinar e a construir o que faz sentido para você. Então, quando eu fiz a minha segunda formação em coach, veio a pergunta, tinha que construir uma pergunta, né? E aí eu construí essa pergunta. A pessoa me dizendo que era uma dupla, a gente tinha que treinar, né? Eu e a coleguinha. Aí ela disse, eu quero ter sucesso. Aí e o que é sucesso pra você? Ela se chocou. Ela olhou pra mim. Ora, o que é sucesso? O que todos dizem que é sucesso? O que todos dizem que é sucesso. Eu quero ter uma casona, eu quero ter um carrão, eu quero viajar todo ano pra Europa. Aí, entendeu? Só que aí, agora, troca. Agora pergunta pra mim o que é sucesso pra mim. Tá vendo que é diferente do que é sucesso pra você? Então, a minha percepção de sucesso é diferente da sua. E tem que ser, gente. Porque são indivíduos, são pessoas com histórias diferentes. Às vezes, você vive as mesmas experiências. E a sua percepção daquela experiência é totalmente diversa de uma outra pessoa que passou pela mesma coisa junto com você. E isso acontece dentro de casa, você vê na criação de filhos, né? E assim como aconteceu com os meus irmãos, somos 3. Então, eventos iguais aconteceram com nós 3. Cada um reagiu de uma forma diferente. Por quê? Porque cada um percebeu de uma forma diferente. E criou as suas lentes, né? Pelas quais enxergar a vida hoje, toma decisões de uma forma diferente. Exato. Então, sabotadores diferentes. Isso. Então, por isso que eu digo, não existe modelo de sucesso. Não existe. Você tem que saber o que é sucesso para você. Portanto, não te dá autoridade para julgar o que é o sucesso para o outro. Não te dá autoridade para julgar. Então, assim, eu parto muito da base do respeito. Eu acredito que existem alguns caminhos que podem nos apoiar, algumas ferramentas que podem nos apoiar, mas nunca faça isso que vai dar certo. Faça aquilo que você vai conseguir. Não, você sabe que é tentativa e erro, tentativa e erro. Foi o que aconteceu comigo na mentoria, né? Não, peraí, eu já entendi que eu preciso ir para o digital, né? Porque tem porque senão eu vou ser arrastada pela enchente de qualquer jeito. Então é melhor que eu me prepare para nadar, né? Surfar essa onda, do que ser arrastada por ela. E então foi isso que eu fiz. Tá, agora eu vou me preparar para pegar a onda. Mas como? Aí eu fui construir o meu como. Até porque esse é o papel do mentor. A mentoria, ela não é como uma consultoria ou como um serviço uma assessoria que você entrega algo muito pronto. A mentoria, você tem ali etapas, né, muito claras que você vai caminhando e o mentor vai te direcionando a construir a tua história. Senão, todas as alunas que passam por mim teriam o mesmo projeto de marca pessoal. E não acontece. Muitas vezes elas têm até o mesmo arquétipo de marca, trabalham na mesma empresa, ou no mesmo segmento de mercado, mas cada um se coloca, se posiciona de uma forma diferente. E esse é o papel do mentor. E conduzindo você por meio de uma metodologia clara para que isso aconteça. E aí, até falando de ferramenta, eu lembro que você comentava muito sobre isso. Que as ferramentas, elas eram muito objetivas e práticas, que te fazia você sair daquele lugar. Não era só uma aula que você assistia, mas você tinha que colocar as coisas em prática e com aquilo você ia avançando. Exatamente. E aí, como tudo na vida, tira você da zona de conforto, né? Tudo que faz você sair da sua zona de conforto te traz novas reflexões e te apresenta algo. Você pode escolher seguir ou não, né? Só que quando me incomoda, é porque eu digo, pronto, é chamado da vida. Eu vou ter que fazer.
gostando ou não gostando, eu vou ter que arranjar um jeito de gostar. E a terapia de choque, ela é legal, que a gente brinca falando que terapia de choque é porque ela tinha que gravar uns vídeos, fazer uns testes de oratória. Tinha uns exercícios, assim, bem fortes nessa parte, né? E é muito interessante isso que você falou, porque é exatamente isso. Você era obrigada a fazer como aula, como exercício de aula, e você entendia como você se sentia naquele papel. Exatamente. Então, eu já entendi que isso aqui me incomoda. Por que me incomoda? Vou entender. Posso fazer de outra forma? Posso, beleza. Não posso, vou ter que vencer a trava. Então, eu te colocava em ação. E eu acho que esse foi um grande destrave, né, que você viveu. E eu sou muito do fazejamento, eu digo isso. Eu sou do fazejamento, eu sou da acabativa, né? Então, assim... É uma mulher realizadora. Eu sou realizadora. Só que eu tenho também um lado também planejador, né? Então, muito pé no chão, muito realista. E, assim, eu gosto de saber como é que o outro está se sentindo também. Porque eu acredito na cooperação. Eu não acredito no manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais naquela frase que diz, né? Que quem não vive para servir não serve para viver. Então, assim, somos troca. Somos todos conectados. A gente está sempre conectado. Até isso foi para o nome da minha diretoria de Conexões, porque justamente numa sessão de coach, não quer que você é boa, não quer que você é boa, não quer que você é boa, não quer que você faz melhor do que os outros. Eu, não me compare com ninguém, sou melhor do que ninguém, não. Sou melhor do que ninguém, não. Nunca gostei disso. Aí, na hora que ela disse, tá, e no que é que você faz bem e se sente à vontade fazendo? Eu, conexões, eu sou muito boa de conexões. Eu conecto pessoas, eu me conecto com as pessoas, eu consigo conectar processos, né, dentro da empresa, eu consigo fazer essas conexões, eu consigo mover pessoas, né, para um fim comum. Que é o que o administrativo como um todo porque faz. É uma área de apoio. Eu preciso dar apoio para o crescimento da empresa, né? Então, é isso que faz. Aí foi engraçado porque ficou diretoria de conexões. E aí o Raul, meu irmão, né, até brincou, dizendo assim, vão achar que tu troca cano lá dentro. Que tu troca as conexões, os canos lá dentro. Aí eu... Como ninguém compreendia, obviamente, era mais uma questão nossa, interna, né? Da própria equipe. Tanto que até hoje tem gente que diz, diretora de conexões. Gente, esquece, não é mais diretora de conexões. Volta para administrativo e financeiro, porque o mercado entende, o mercado mais não fácil, sabe o que é diretoria de conexões. Porque envolve ali RH, contabilidade, isso. Controladoria, finanças, todos toda esses área setores de apoio. O back-office. Exatamente. O back-office é o que está dentro dessa área toda, né? Que dá suporte para o crescimento. E quando a gente estava falando aqui da mentoria, né? Das etapas da mentoria, a gente falou um pouco de crenças. E aí eu queria que você trouxesse, assim, o principal crença que você venceu, superou com relação, né? Nas etapas da mentoria. Que se eu começasse a me expor, eu ia parecer... Como é que a gente... No bom cearês, amostrada, sabe? Nunca gostei de ser amostrada. Inclusive, a gente teve ali a criação dos mandamentos de vida, né? Que foram muito fortes, os teus principalmente muito fortes, que eles vêm exatamente dessa desconstrução de crenças que não te apoiavam mais. E essa era uma das tuas crenças muito fortes, né? De que, eu não quero ser amostrada, eu não quero aparecer, eu não quero... ficar em evidência. Não quero ser o centro das atenções. Né? E aí você descobriu exatamente isso, que o teu protagonismo ia ajudar a empresa a alcançar novos patamares. Inclusive, eu acho que esse é um dos teus mandamentos, né? Exatamente, é um dos meus mandamentos. E aí fez sentido, porque eu ficava muito incomodada de... chegar num lugar e todo mundo olhar para mim. Mas parecia uma coisa, atraía. Quanto mais eu queria me esconder, mais eu estava em evidência. Por uma série de coisas. Por conta do nome da empresa, por conta... Até a postura em si, acredito, da forma como você se veste, se coloca, né? Porque, de alguma forma, eu chamava uma atenção que eu não queria chamar.
E aí, quando você entendeu que essa atenção ela poderia ser canalizada para promover e dar visibilidade à empresa, você ficou mais à vontade. Isso, fiquei mais à Virou vontade. essa chave. Virou a chave, porque a construção dos mandamentos, né, te ajudou a virar essa chave. Porque aí, pra mim mesma, eu tive que falar, não, mulher, tu não tá sendo amostrada, não. Tu só tá sendo tu. Se alguém julgar você como, olha, bicha besta. Tá aí foi aquilo que a gente falou. Eu não tenho controle do que o outro pensa sobre mim. Eu só tenho controle sobre aquilo que eu comunico sobre mim. Exatamente. Ponto. Exatamente. Daquilo que eu entrego, daquilo que eu comunico. E aí, assim, ficar mais confortável em receber elogio. Eu não ficava confortável. Porque eu sempre achava assim, mas o que eu tenho de mais? O que eu tenho de mais? E a coisa da crença de ser reconhecida pelo que eu faço e não pelo que eu sou. A história também da crença do não merecimento, né? Que a gente trabalha as crenças na mentoria. Porque, assim, eu fui criada sendo reconhecida pelo que eu fazia e não pelo que eu era. Isso é muito perigoso. Mas, vamos lá. Eu não julgo nem culpo os meus pais por isso. Porque, na realidade, todos nós temos os nossos pontos de desenvolvimento e temos as nossas feridas, né? Então, são vítimas criando vítimas que não vêm com manual de instrução. Então, eu entendi isso quando eu fui mãe. Gente, eu cometo muitos erros na minha maternidade. Antes eu me culpava muito por isso. Hoje em dia eu não me culpo mais. Por quê? Porque eu também estou curando as minhas feridas. Como é que eu vou, primeiro, não causar ferida nos meus filhos e depois ser a mãe perfeita que não erra? Que não existe perfeição. Até esse aceitar a vulnerabilidade faz parte do nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Agora, o que é importante? Reconhecer, porque aí você não pode ser um processo orgulhoso, né? Você tem que reconhecer, você tem que se perdoar o outro, né? Dizer que sente muito, qual o problema? Você errou com o filho? Meu amor, me desculpe, a mamãe não tá bem hoje e eu fui grosseira com você, me desculpe. Eu erro. E isso é muito importante também. Se colocar nessa posição de que eu também erro, que ele pode errar, a criança pode errar e pode se arrepender, pedir desculpa, né? Refazer. Pedir desculpa, senão a gente cria pessoas que acreditam que a gente é um ser intocável, perfeito e que vão querer ser aquilo também que é impossível. Exatamente. Vão querer ser perfeitos. Exato. E isso é a grande zona de perigo, né? E aí, assim, pra gente até fechar o nosso momento, algumas últimas perguntas, eu queria que você colocasse para quem está nos acompanhando também, que está vivendo, está se inspirando nessa história, que está vendo que realmente talvez precise se abrir para esse novo, para o seu negócio, para a sua carreira, quais foram os maiores ganhos que a mentoria trouxe para ti como carreira e para a empresa que você representa? Eu acho que é isso. Eu levar para as pessoas de uma forma geral, não digo nem que eu tenho um público específico. Eu acho que a minha história e o que eu faço, o que eu aprendi, a minha jornada, ela pode inspirar qualquer pessoa, né? Seja a mulher que está querendo empreender, seja a mulher que quer realmente construir uma família e cuidar da família, e só fazer isso, e tá tudo certo e tá tudo bem. É o jovem que está começando agora, já dei 2 palestras na Unifor e foi muito bacana falar para os jovens, porque e eles participaram muito e ficaram muito atentos, porque histórias prendem, né? Histórias trazem você para o mundo real do outro e você começa a fazer conexões com o seu mundo e começa a criar novos caminhos para você, que você pode seguir. Então, eu acredito que o maior ganho foi esse, eu poder sair de trás das cortinas. Dos bastidores, como você sempre fala. Sair dos bastidores, né? Sair lá do back-office, sair desse trabalho que eu fazia lá quietinha no meu canto, que só conhecia quem está comigo no dia a dia, né? E às vezes nem quem está comigo no dia a dia sabe tudo que eu faço. E mostrar isso, apresentar isso como uma forma de dizer assim, olha pessoal, é possível. Agora, como é que vocês vão fazer para tornar
o de vocês possível, aí é com vocês, porque eu não tenho receita de bolo. Aliás, todo santo dia, às vezes eu tô ali com um plano na cabeça, eu vou fazer isso, assim, assim, assim. Acontece uma coisa, bora, tem que mudar tudo e a gente tem que ter essa flexibilidade, né? E é dinâmico, né? Eu acho que o maior ganho foi esse, foi destravar para a Aline sair dos bastidores, vir para o palco, se colocar com a sua verdade, do seu jeito e dar o que ela tem para dar. Né? A gente só dá o que tem. É isso. E assim, até para fechar o nosso momento, aquele, como aqui também faz parte, né, da mentoria desse teste de oratória, você agora vai estar no momento convidado pergunta. Então, Tá. você vai me fazer uma pergunta que pode, eu gosto de fazer sempre isso no final, né, que pode ajudar quem está nos ouvindo a destravar nesse universo de desenvolvimento de carreira, de marca pessoal, de posicionamento, de digital, enfim. Algo que você acha que talvez você me perguntando e eu traga aqui como resposta pode virar algumas chaves para quem nos escuta. Momento pergunta. Momento pergunta. Tamires, diante desse avanço da inteligência artificial, né? O que você teria para dizer para nós que estamos entrando agora nesse mundo digital? Quais são os cuidados que nós devemos tomar para que a gente não perca essa autenticidade? Né? E qual é a forma positiva, né, que a gente pode ter usando a inteligência artificial para esse posicionamento? Boa pergunta. Eu acredito pergunta muito... de $1 milhão. Pergunta de $1 milhão. Eu acredito muito no poder do homem com a máquina. O homem comandando a máquina. Quando a gente fala de autenticidade, eu não acredito que a inteligência artificial ela pode tirar a nossa autenticidade. Porque quando eu uso, por exemplo, um chat GPT para construir texto ou alguma coisa para construir imagem, mesmo assim eu estou dando um comando. Então, ali eu vou imprimir quem eu sou e o que eu quero. E a minha autenticidade ela é formada por vários pontos. Inclusive, eu trocava muito essa conversa. Em aula, a gente conversou um pouco sobre isso e com outras pessoas que entendem sobre isso. Mas eu acredito que a inteligência artificial é como quando chegou a internet. Muita gente tinha medo de como ia ser, da exposição, dos perigos, de se expor, enfim. Mas quando você entende que aquilo pode ser uma ferramenta de trabalho, você vira o jogo. Então, da mesma forma que o digital hoje a gente entende muito como uma ferramenta de trabalho que vai amplificar aquilo de bom que a gente tem, a inteligência artificial, ela também pode acontecer a mesma coisa. É uma ferramenta que você pode usar para amplificar, para otimizar os seus processos, otimizar o seu trabalho. Quando a gente fala de digital, de redes sociais, pode te ajudar a criar conteúdo, revisar textos, te ajudar até a escrever um livro, mas quem vai dar o comando? Você continua sendo a pessoa por trás daquilo. Então, sempre vai haver um comando. Então, eu acredito muito no poder do homem conduzindo a máquina. Todas as vezes, se você for olhar na história da evolução do mundo, as pessoas sempre têm muito medo do novo. Como entrou a televisão, ai meu Deus, medo da televisão. Entrou a internet, medo da internet. Entrou o computador, medo do computador. Todo mundo tem medo do novo. Mas as pessoas que mais prosperam com esse novo são aquelas que pegam essa novidade e entendem de que forma eu posso usar isso aqui para melhorar a minha vida, os meus processos. Então, eu acho que a inteligência artificial ela veio para ajudar. Eu gosto, adoro usar, mas, assim, por exemplo, criação de textos para as redes sociais. Faço muita pesquisa, ajudo criação de roteiro, mas percebe que eu usei todo o roteiro dessa pesquisa para fazer com inteligência artificial. Mas percebe que a condução aqui é uma pessoa fazendo. Isso. Então, não tem como eu fugir da minha essência, da minha autenticidade, do meu jeito de falar, da minha forma. Do humano para o humano. Do humano para o humano. Você usa para otimizar o teu tempo. Eu perderia ali uma manhã para criar um roteiro que eu perdi 30 minutos. Sim. Jogo ali meu manual de marca, Nexo, vamos criar perguntas aqui. Só que existe ali o que eu vivi com você no seu processo de mentoria e que vai me trazendo aqui no meio dos insights, ganchos. Então, esta é a minha resposta. Muito boa, por sinal. Gente, então assim, com essa resposta, vamos encerrando Obrigada. mais um episódio do TamiCast, Histórias de Vida e Carreira, com
uma história tão forte da Aline. Assim, eu costumo dizer que a história dela me inspira. E eu acredito que inspira muitas pessoas também. Muito obrigada, Aline, por estar aqui, por ter sugerido essa ideia maravilhosa de fazer o podcast que veio dela. E estamos juntas. Eu espero que a sua jornada continue inspirando muitas pessoas, muitos sucessores e muitas mulheres, homens, enfim. Quem puder se inspirar com a sua história. Ah, obrigada. Vem cá, me deu uma abraço. Tem que terminar assim, bem à vontade. E pode colocar suas palavras finais, se despedir. Bom, eu queria agradecer, né? Até porque depois eu fiquei pensando, eu mexi talvez com a zona de conforto da Tamires, né? Porque para resolver um problema meu, eu acabei... Jogou uma coisa pra mim, né? Uma demanda pra mim. Joguei uma demanda para ela. Mas eu acho que o mais importante de tudo são essas trocas. A gente aprende com a troca, a gente cresce trocando, né? Então, porque aquilo que eu tenho, que falta em você, eu te dou. Aquilo que eu não tenho e sobra em você, você me dá. Não é isso? As conexões. As conexões. Então... o que eu tenho de bom, eu quero que transborde para o outro. Então, eu agradeço realmente você ter abraçado a ideia e colocado em prática, porque eu sei também que você é uma realizadora. E está realizando belamente, né? Espaço muito bacana. Rafael, né? Rafael aqui teve altos papos comigo ali fora sobre espiritualidade, foi muito legal. E eu gosto dessa troca. Então, assim, e sou fã de podcast, porque eu aprendo muito com podcast. Então, pego aí 45 minutos, 1 hora de engarrafamento para chegar na fábrica, eu vou ouvindo podcast. Eu volto ouvindo podcast. Seja nas plataformas, seja no YouTube, né? Porque eu gosto de usar o meu tempo para ir aprendendo alguma coisa. Então, é isso. Eu acho que é um projeto que começou agora, vai ser extremamente bem sucedido. Acho que você vai Amém. trazer muita gente bacana aqui para dividir as suas histórias, os seus conhecimentos. E isso vai agregar muito, né? Vai agregar muito e vai gerar essa nova rede de conexões aí que pode se expandir muito mais, né? Através de um formato desse aqui que a gente fala com mais desenvoltura, dá abraço no final, né? Então essa E traz troca histórias, bastidores, né? traz histórias, bastidores. Às vezes acontece muito comigo. Porque eu não acredito que nada nessa vida é por acaso. Nada é coincidência, tudo é providência. Essa é outra frase que me acompanha. Então, como nada é coincidência, tudo é providência, às vezes eu entro no carro, eu tô com um problema, eu tenho alguma coisa para resolver, eu tô angustiada com alguma coisa, ou quero aprender alguma coisa. Comecei a aprender alguma coisa. Por isso que eu digo que às vezes a inteligência artificial lê pensamento, viu? Porque eu entrei no carro ontem, botei um podcast. Aí era um podcast curtinho. Quando terminou, engatou em outro. O assunto era completamente diferente. Não tinha nada a ver com o primeiro. Não é culpa do algoritmo, gente. É providência. É providência. Não tinha absolutamente nada a ver com o podcast primeiro que eu coloquei. E aí, quando começou, aí eu disse, eu conheço esse cara. Eu não sabia que ele tinha um podcast. Eu conheço esse rapaz, eu li um livro dele. Aí, fiquei ouvindo, né? Aí o convidado também já tinha lido livros desse convidado. E aí aquela história. Escute de tudo. Absorva aquilo que é bom para você. E algumas coisas eu achava bacana desse conteúdo desse cara. Não vou falar o nome porque é muito conhecido, até para não expor. Mas outras coisas eu achava extremamente equivocadas. Não concordava. Não concordava. A abordagem, a forma de fazer e tudo. Eu poderia simplesmente ter passado o podcast. Mas algo me dizia que escuta e absorve só o que é bom. E eu fiquei, gente, morrendo de vontade de compartilhar esse podcast com todo mundo que eu conheço. Aí eu fiquei,
ok, algumas pessoas vão dizer, aí entra o controle, né? O controle do resultado, que eu tenho isso. Mas se eu mandar para algumas pessoas, umas vão talvez ter a postura que eu tive. Outras vão dizer, ai, Aline, pelo amor de Deus, não me manda essas baboseiras, não. Ai, não gosto desse cara. E aí a gente volta na quebra de crenças, né? Aí eu só tenho volta o na quebra de controle crença. daquilo Só que eu tenho o entrego controle pro daquilo mundo, que eu não do entrego que as pro pessoas mundo. vão compreender. Então, talvez tenha sido o maior aprendizado, além de todos esses que a gente já falou, e eu agradeço por isso, é justamente isso. Você está me ajudando com a mentoria a sair do controle. Porque eu, com essa necessidade de controle, ou seja, não era controlar as pessoas, a vida das pessoas que estão ao meu redor. Não, era controlar as situações para que todo mundo fique bem, para que todo mundo saia. O controle do resultado. Ai, será que esse conteúdo vai ajudar ou vai atrapalhar aquela pessoa? Se eu tivesse uma dúvida de que poderia atrapalhar, eu não mandava. E era o teu maior sabotador isso? Era o meu maior sabotador. Mas por quê? Com muito receio de não deixar o outro mal, não ferir o outro, ou não atender a expectativa do outro, eu deixava de fazer. Só que nisso, eu deixava de dar oportunidade para o outro tirar as suas próprias conclusões e agir de acordo com os seus filtros, com as suas crenças. E deixava de fazer aquilo que de melhor você poderia fazer. Exato. Então, eu acho que o maior ganho desse podcast foi esse, Tamires. E muito obrigada por ter comprado a ideia. Muito bem, muito bem. Mas é isso aí. Eu acho que com essa história da Aline, a gente encerra mais um podcast, mais um Tamicast, Histórias de Vida e Carreira. E se você foi tocado por alguma ideia que a gente compartilhou aqui, por algum destrave, por algum conceito, você pode acompanhar mais do meu trabalho no Instagram, @Tamieros, e também aqui na descrição do vídeo desse podcast, a gente vai deixar um pouco mais sobre a mentoria. Se você acha que é a sua hora de fazer a virada, você também pode vir pro lado de cá e colocar a sua melhor versão para o mundo. E como eu sempre gosto de finalizar o programa, lembre-se, o seu nome é o seu maior ativo de mercado.